Olá, conversão do auxílio doença. Ah, mas você vai falar da aposentadoria por invalidez, transformar em aposentadoria? É uma das possibilidades. Tem possibilidade para o auxílio acidente, tem possibilidade para uma aposentadoria definitiva? Tem. Olha aí, o auxílio doença é um dos benefícios mais pedidos do INSS. É a porta de entrada, porque geralmente as pessoas, quando ficam incapacitadas, a maioria das incapacidades ela é temporária, é uma doença temporária, é um acidente que vai deixar impossibilitado por um período curto, e é um benefício que é muito exigido. Não deveria, né? Exatamente por ter períodos curtos, por ser uma recuperação rápida, em termos, né? A maioria dos auxílios doença são assim, deveria-se ter um olhar diferente do INSS, uma atenção especial, porque aquele segurado ele não vai ficar muito tempo afastado, né? Não chega a metade que tem um prolongamento no benefício. Muita gente está afastada do trabalho por motivo de saúde, que tem dúvidas sobre o benefício do INSS. É uma das dúvidas mais comuns se o auxílio doença pode ser transformado em auxílio acidente ou até mesmo em aposentadoria. A resposta é sim, em alguns casos, mas tudo depende de algumas situações, tá, pessoal? Não é assim. O auxílio doença, ele é temporário, como eu falei, tá? E esse afastamento, ele precisa ser comprovado por laudos médicos, por perícia realizada no INSS, apesar que as perícias não valem muita coisa, né? Quando a gente fala em perícias aí, a gente fala de 10% dos peritos que realmente tem ética, que realmente tem credibilidade, e o restante é um bando de, sabe, que... O detalhe importante é que esse benefício ele não é definitivo, mas existe a possibilidade, como eu falei. Tudo pode acontecer, dependendo do tratamento, se o segurado não se recuperar totalmente. Imagina alguém que sofreu um acidente aí, perdeu parte da mobilidade de um braço, e mesmo assim volta ao trabalhar. Ele vai ter uma sequela que limita esse desempenho. E nessa situação, como é que fica? Muita gente não sabe, tem um benefício indenizatório quando acontece isso. Não só o braço, mas na perna, uma limitação de andar, uma limitação de não poder se deslocar, tem tudo isso. Esse benefício indenizatório é o auxílio acidente, que funciona como uma espécie de indenização paga pelo INSS. Ele não substitui salário, pessoal, ele é um benefício diferenciado, tá? É um valor que esse segurado que ficou com uma sequela, que permanente a sequela deve ser, tá? Que reduziu a sua capacidade, mas não o impede de retornar, muitas vezes até para a mesma atividade, só que ele não vai ter aquele desempenho que tinha anteriormente devido a essa sequela definitiva. Ele tem direito a receber esse benefício indenizatório. Sabe qual é o valor desse benefício? Metade do que recebia de auxílio doença. Sabe quando cessa esse benefício? Quando você se aposenta ou morre. E tem gente que não gosta de assistir um vídeo de 10, 15 minutos, porque é perda de tempo ficar ouvindo esse cara falando aí, né? Tem gente aqui que falou que eu falo demais. Faz o seguinte, ó, vai assistir filme do Charlie Chaplin, que lá ninguém fala nada. Entendeu? Olha, presta atenção. A pessoa entra aqui num vídeo do YouTube, pode ser no meu canal, em qualquer outro canal, e ele se incomoda de quem está fazendo o vídeo falar. O que ele quer? Ele quer comunicação por sinais, ele quer um vídeo mudo, ele quer ficar olhando para a cara um do outro. Olha o absurdo. Ah, você fala demais, quer dizer, eu não posso falar. Então, a partir de agora eu vou fazer um vídeo ficar assim com vocês. Olha o absurdo, pessoal. A que nível que chega. Isso não tem nem neurônio, uma pessoa que faz um comentário imbecil desse. E se gosta tanto que não quer que as pessoas falem, tem filme de Charlie Chaplin lá, cinema mudo. Entendeu? Não assista vídeo no YouTube, tá? Porque nos vídeos do YouTube as pessoas falam, as pessoas se expressam. As pessoas que procuram um vídeo, elas estão querendo saber sobre algo. E falar é uma maneira de você transmitir conhecimento. Viu? Tem que explicar, porque um sem neurônio como esse é difícil. E imagina de que ideologia ele é. Adivinha em quem que ele vota? Não precisa falar muita coisa, né? Bom, em casos graves, quando a pessoa não consegue retornar ao trabalho de forma alguma, olha lá, o auxílio doença ele pode ser transformado em aposentadoria por invalidez, que hoje o INSS, com a mudança que teve, vamos mudar o nome do benefício de aposentadoria por invalidez para incapacidade permanente. É uma nova era que começa. Mudamos o nome, mudou tudo.
É assim. E pior que se reúne uns 10 em volta de uma mesa, qual é o nome da operação que nós vamos? O nome é mais importante do que solucionar o problema. É o caso aqui. O INSS está cheio de problemas para resolver. Não tem capacidade, não tem competência, não tem vontade. É um bando de sem vergonha, de ladrão, que está governando esse país e todas as instituições que estão falindo, quebrando. E o INSS é uma delas. E eles estão preocupados em mudar nome. Não, vamos transformar. Auxílio doença já está batido. Vamos transformar auxílio ouro de incapacidade, auxílio bronze, auxílio diamante. Logo, logo eles começam a colocar esse nome. Não tem lá em São Paulo, lá, as linhas de trem? Linha rubi, linha esmeralda, linha diamante. Aí você pensa, pô, linha diamante. Hein? Quando você chega lá, não serve nem para linha latão, porque o serviço é uma merda. É exatamente isso. Os trem tudo arrebentado, tudo ferrado. E os caras põem nome de rubi, de diamante, de esmeralda. Pois é. Que país que é esse mesmo aqui? Ah, é o Brasil, é verdade. Tá certo. É importante entender que a conversão não é automática, tá, pessoal? Não basta estar de auxílio doença para transformar. O processo ele depende de perícia médica, de avaliação do grau de incapacidade. Se é temporária, permanente, total, parcial. Precisa ter exames, relatórios atualizados. Outro ponto, né, que gera muita dúvida é o tipo de doença. Muita gente me pergunta às vezes aqui no canal, ah, eu tenho a doença tal, será que eu consigo o benefício? Não é a doença, meu amigo e minha amiga, que dá direito ao benefício. Não sou eu que diz, é o INSS. O que dá direito ao benefício é a incapacidade que a doença causa. Você pode ter o câncer, eu já dei como exemplo, eu não sou médico não, tá? O câncer no início lá. Você continua trabalhando, você continua pegando ônibus, você continua comendo, bebendo, dormindo, acordando. Não te prejudica em nada, você tem câncer. Você chega na perícia, a perícia não te dá o benefício. Eu discordo disso, porque só de você ouvir o diagnóstico desse, emocionalmente, você já desestabiliza. Eu estou falando a grosso modo, eu não sou médico, mas desestabiliza. Mas para o perito não. O perito, você ainda não está num estágio avançado, você não está em umas condições que tem, por exemplo, que radioterapia, aquelas coisas que dá ânsia de vômito, cai cabelo, emagrece, tem aquele monte de coisa horrorosa que acontece. Desculpem aí vocês que, se estiver assistindo, estiver nessas condições, eu lamento, e que Deus ampare o coração de vocês sempre, não desista. Eu sempre falo que às vezes as dificuldades que aparecem nas nossas vidas, elas servem para nos alavancar para frente. Às vezes nós estamos precisando de um empurrãozinho e não estamos enxergando certas coisas que acontecem. E muitas vezes, isso que a gente acha que é um mal, acaba nos salvando e nos alavancando, fazendo com que nós enxerguemos as coisas de uma maneira diferente, que as nossas perspectivas mudem, que a nossa esperança mude, que a gente comece a valorizar aquilo que está muitas vezes aos nossos olhos, e a gente dando valor às coisas do mundo, a trabalho, a dinheiro, a conquista, isso e aquilo, e às vezes temos uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, que é o tesouro da nossa vida, né? E a gente acaba não enxergando, e às vezes perde, e quando vai ver, aí já é tarde. Então muitas vezes isso faz com que a gente aprenda a valorizar o que realmente tem valor, tá? Então não desista, Deus acima de tudo, tá? Deus é justo, Deus é Pai. Ah, mas então tem gente que vai embora. Tem gente que vai embora, sim, porque é chegada a hora. Todos nós temos a nossa hora. Uns vão primeiro, outros vão depois. Os que vão primeiro vão para lá para preparar o terreno para nós. Deixa tudo arrumadinho já para nossa chegada, porque nós também vamos para lá. Isso não tenha dúvida. Pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, pode ser ladrão, pode ser honesto, pode ser o que for. Nós vamos embora, vai chegar o dia. Com câncer, sem câncer, doente ou não, chega uma hora o motor pifa, acabou. Se a gente passar a viver tendo essa consciência todo dia, a nossa vida muda, pessoal. A nossa vida muda. Se a gente acordar de manhã e pensar, hoje eu vou fazer o melhor, porque pode ser o meu último dia,
e eu vou buscar fazer o melhor que eu posso para mim, para os outros. Olha como muda se todo mundo pensasse assim, né? Mas infelizmente, ai meu Deus. Agora veja bem, um exemplo prático de um pedreiro que sofre uma queda, perde a força na mão. Olha lá, mesmo que ele consiga desempenhar as suas funções, ele não terá mais aquele rendimento que tinha. E a perícia, se reconhecer isso, vai transformar o auxílio-doença em auxílio-acidente. E se for uma sequela que ele, além do braço ter ficado inútil, a coluna, algo assim, o que faz? Dá alta para ele no auxílio-doença? Não, ele tem que ser aposentado por invalidez. E ele fez isso a vida inteira. Aí vão mandar ele para quê? Para fazer reabilitação? O cara foi pedreiro a vida inteira. Aí vão colocar ele numa cozinha para ficar cortando legumes, descascando legumes. Tem cabimento isso? Não tem. Então tem que aposentar por invalidez, ou não é? Então existe a possibilidade. Agora, com relação à aposentadoria sem ser por invalidez, o tempo que você tem de afastamento do auxílio-doença, ele conta com o tempo de aposentadoria, com o tempo de contribuição. Ele se junta lá ao tempo. E de repente você, que já trabalhou tanto, já tem muitos anos, ou então que já está próximo de aposentar, teve períodos de auxílio-doença, pega o CNIS, leva para um advogado, faz uma avaliação, porque esse período também conta para você numa aposentadoria. Hoje, por idade, por pontos, né, que está diferente o sistema de aposentadoria. Então é possível, tá, pessoal? Uma coisa que você não pode fazer é ficar se lamentando, tem que correr atrás. Enquanto está no INSS não tem conversa, gente. INSS não está nem aí para você, não. Não pensa que o INSS, não, mas eles não vão fazer isso comigo, eles só fazem com os outros. Não, eles fazem pior com você. Eles não estão nem aí para você. Já falei, você é bom para o INSS enquanto você fica pagando todos os meses contribuição. Eles nem lembram que você existe, não vão te perturbar, não vão te encher o saco. A partir do momento que você precisou deles, aí o inferno na tua vida começa. Entendeu? Eles só querem receber, eles não querem que você peça nada em troca. E é o seu direito. Meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindos, aproveitem todos os conteúdos, tá bom? Se inscreva, ative o sininho de notificação, que assim você vai estar sempre sendo atualizado, tá? E vocês estão sempre me incentivando a estar aqui todos os dias, trazendo atualizações, compartilhando, estão sempre interagindo com o canal. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, sempre, tá? Com tudo de bom. Paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo, esperança, tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.